Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Lendo Pra Você Não Ler. Pois é, meus amigos, esse que já é o maior podcast literário de Paracuru, senhoras e senhores. Sem mais delongas, vamos começar aí mais um episódio dessa bagaça aqui. Só lembrando que isso aqui não é uma indicação de livro, tá bom? Então, se você está procurando indicações de livro, vai ouvir o André Otávio Podcast, que lá ele indica. Aqui vai ter spoiler, porque eu conto a história inteira, meu amigo. Isso aqui é para você agir como já tivesse lido, sem ler. Então, você pode gastar o tempo da sua vida com o que interessa, que é basicamente vendo vídeo de crianças no Instagram fazendo propaganda para negócios, falando, essa aqui é a oficina do meu pai, se quiser vir ver, essa aqui é o macaco do meu pai, se quiser usar ele para levantar o carro, você achou que tinha racismo aqui, né? Tá vendo que às vezes o racismo tá no ouvido e não na boca? Quando eu falei o macaco do meu pai, vocês até esqueceram que a menina tava na oficina, entendeu? Mas vamos, não vamos se perder, tá bom? Hoje eu vou falar aqui basicamente, nem um resumo. Não é resumo porque eu vou contar o livro inteiro. É basicamente uma leitura sem eu estar com o livro na mão, entendeu? Do livro Verity, tá bom? O livro de uma autora que eu não sei o nome, nem sei se é mulher, mas eu acho que é. Então eu tenho quase certeza que foi uma mulher que escreveu, pelo jeito que escreveu, sabe? Então deve ser uma mulher. E é um livro bem legal, que me foi indicado pelo Thiago Ferreira. E aí eu quase não li porque ele falou assim, é um livro hot que eu indico pras minas. Que o Thiago agora ele tá solteiro, tá galanteador. Aí ele fica dando ideia nas minas. E aí o que ele faz? Ele indica um livro hot que a mina lê. E ele encontra a mina depois dela ler. Aí ele já chega com meio caminho andado, entendeu? A mina já tá com tesãozinho. Porque a mulher parece que tem tesão em ler letras que falam coisas. A gente não, homem não, você não vai ver um homem se masturbando com livro. A não ser que ele enfie o pênis no meio do livro. Não, acho que não. Não sei, vou me perder aqui. Vamos então falar aqui sobre a história. Por ser hot, eu quase parei depois que ele falou isso. Mas ele falou, não, pô, mas a história é boa, lê sim. Aí eu fui ler. Aí não é tão hot não, quase você esquece que é hot. Se ele não tivesse falado, acho que eu nem ia pensar. Porque tem uma parte ou outra que fala de sexo ali, dos bagulho assim, mas não é o principal, tá ligado? Então esse livro, ele conta a história ele é narrado por uma escritora de mais ou menos 30 anos, 32, se eu não me engano. É uma escritora mediana que não tem uma habilidade social muito grande. Então ela não faz turnê para divulgar livro, não dá autógrafo, não tem presença nas redes sociais. Então ela vende pouco, assim. Ela inclusive está prestes a ser despejada, porque ela estava cuidando da mãe dela que morreu de câncer poucas semanas antes dela começar a narrar essa história. E aí ela está quase sendo despejada, porque ela também não escreveu mais nada. E está quase sendo despejada em Nova York. Ela está em Manhattan. E como começa a história? Ela está numa esquina de Manhattan e um caminhão atropela um cara na frente dela, explode a cabeça do cara e voa pedaços do cara nela. E mais pra frente você vê que não tinha por que começar assim, entendeu? É um fato aleatório, mas que foi muito bem escolhido pela autora, entendeu? Depois você percebe, porque dá vontade de você continuar lendo, porque é uma cena, é uma cena chocante, né? Você imaginar, o bagulho explodiu ali. E aí nisso que explode, ela tá indo pra uma reunião, a caminho de uma reunião com o editor dela, e aí acontece isso, ela vai para uma cafeteria para se limpar porque um cara ajuda ela, um cara meio galante, ali você já dá para ver que ela tem uma queda por esse cara. Aí ela entra no banheiro com o cara tira a camisa dele e dá para ela fica olhando e tal, e paga um pauzinho ali, mas não acontece nada, o cara sai fora, e eles atravessam a rua e vão para a reunião. Quando chega no elevador, o cara entra, e aí ela percebe que ela tá indo para o mesmo lugar que o cara, bem clichê de filme, né? Encontra antes, por acaso, e depois acaba indo junto e tal, alguma coisa assim. E aí ele fala que a reunião é no 14º andar dela também, e é com ela, porque ele sabia o nome dela. Ela falou o nome dela, falou, não deve ter muitas escritoras que chamam Lowen, não sei o que, acho que é Lowen o nome dela. Enfim, eles vão pra reunião e basicamente esse cara, ele é um cliente contratando uma escritora para continuar a escrever uma série
de sucesso de outra escritora, que essa é a Verity, que dá o nome do livro. Então ele está lá junto com a editora da Verity, ele é o marido da Verity, o cara que teve uma quedinha e tal. E aí ele falou, minha esposa teve um acidente, ela não está podendo escrever e a gente precisa lançar o final da série, então a gente quer contratar você para ser uma ghostwriter. Não é bem uma ghostwriter, ghostwriter é uma escritora fantasma, né? Então não é bem uma ghostwriter porque você vai ser uma coautora. Então você vai escrever o livro, porque ela não pode, mas para dar sequência eu preciso que você leia as outras e ela tem um mundo de anotações lá em casa, no escritório. Eu quero que você vá até lá para ler esses bagulho. Aí você já fala, vão acabar se pegando, né? E aí, dito e feito, ela no começo ela hesita, mas acaba aceitando, porque o cara convence ela e fala assim, mano, os caras ofereceu 250, pede $500 mil e fala que você quer usar um pseudônimo para não ficar famosa e não vai fazer turnê, que os caras vão aceitar. Aí ela vai lá e pede, e realmente, aí beleza, vai lá e aceita para escrever 2 livros, os dois últimos capítulos de uma série de livros que a outra mina estava escrevendo. Quando ela chega na casa, é uma casa bem afastada, em Vermont, ela vai de carro para lá, e aí ela, no caminho, começa a ouvir os audiolivros da mina, né, para ela se habituar e tal, porque ela não conhecia, ela já tinha ouvido falar nessa mina, porque é uma escritora famosa, mas ela nunca tinha lido a série que ela ia escrever, então ela foi escrevendo e aí ela já paga um pau, porque ela fala que a mina escreve bem demais e que ela tem um ponto de vista muito peculiar, porque todos os livros são escritos do ponto de vista do vilão. E ela escreve muito bem, ela pensa muito bem como vilão, a escritora que ela está indo ajudar. Beleza, quando ela chega lá, meus amigos, aí ela vê que a mina tá quase que em coma, assim, ela tá com o olho aberto, mas tá vegetando em casa. E aí o cara começa a contar que eles passaram por uns bagulho muito tenso, que eles são muito azarados, que eles perderam uma filha gêmea em 1 ano e passou acho que 6 meses, morreu outra. Uma foi com intoxicação alimentar, porque ela era alérgica a amendoim e foi dormir na casa da amiguinha e acabou comendo algum bagulho que tinha amendoim, ela não sabia e morreu. Comeu e foi dormir, foi tipo de noite assim, comeu e foi dormindo. De manhã já estava gelada, morreu. E ela tinha uma irmã gêmea que morreu depois de um tempo num barco, né? E ela vai descobrindo isso, conversando com o cara e tal. E aí, meus amigos, e tem mais um filho, né? Então, esse filho, molequinho, uma criança de 5 anos, tá lá na casa. Então, na casa tem o pai, que é meio galanzão, a mãe que tá vegetando, uma enfermeira que vai cuidar da mãe, que vai embora à noite, essa escritora que desde o começo já mostra uma queda pelo marido ali, e o molequinho. Pois bem, no que ela tá pesquisando, para entender a mente da outra, as anotações, ela acha um manuscrito, que é uma autobiografia. E ela começa a ler, e a mina que tá em coma, ela é muito perturbada, tá ligado? Ela é muito doida, assim. E ela começa a ler e começa a perceber que a mina é doida. Tipo assim, ela é obcecada pelo marido, na autobiografia, né? É obcecada pelo marido e quando ela engravida, ela não ama os filhos. Ela fica com ciúme dos filhos porque afasta ela do marido. E aí ela vai lendo e vai ficando cada vez mais perturbada. E no finalzinho, e aí o livro é meio que isso, um capítulo é ela contando o dia dela na casa, e aí de repente outro capítulo, na verdade um capítulo da autobiografia da outra, que ela fala assim, vou ler mais um capítulo, e aí o próximo capítulo é uma autobiografia que é a outra, que é como se fosse a outra protagonista, que é a Verity, escrevendo, e a protagonista real mesmo, que é a Loen, lendo o que ela escreveu. E aí, quando ela termina o livro, já tô pulando pro final, né? Porque aí tem um monte de enrolação, acaba que um dia o cara acaba cedendo e eles acabam tendo um caso, né? A nova escritora com a outra. E um bagulho que eu esqueci de falar, muito importante, é que a Verity, que tá em coma, às vezes dá sinais de que não tá bem em coma, sabe? Então a mina, tipo, parece que às vezes ela tá olhando muito pra mina, assim, sabe? Não tá mais com aquele olhar vago. Aí tem hora que ela vê a mina em pé, ela fala, meu Deus, ela tá em pé. Aí quando chega ela tá deitada, ela fala, mano, tá muito estranho isso e tal.
Então ela começa a desconfiar que a mina, que é bem louca pela autobiografia, é bem vilã, assim, ela tá fingindo. E aí ela vai lendo ali, no finalzinho, no último capítulo, aliás, em algum dos capítulos ela fala que ela gosta mais de uma das gêmeas, que é a gêmea que morreu. E ela fala que teve um sonho que a gêmea que ficou viva matou a que morreu. E ela, no livro, ela conta que ela tentou matar essa gêmea que ficou viva para evitar que ela matasse a outra. E aí a mina, mano, fala, puta, eu preciso contar pro cara, mas, porra, o que adianta eu contar? A mina tá vegetando, pô. O que vai adiantar ele saber que a mulher dele tá vegetando? Tentou matar a filha há anos atrás e tal, e agora a filha já morreu mesmo. E ela fica nesse dilema e não conta e tal. E vai indo a história. Meus amigos, aí ela pega, bota uma babá eletrônica e realmente pega a mina levantando e procurando um bagulho no chão, assim, sabe? Ela corre, quando chega lá ela tá de novo deitada, mas ela viu dessa vez, né? Só que ela não filmou, não tem como provar. E aí, mano, dá uma treta nisso, o filho do casal se corta com a faca, mano, dá uma treta. E no fim das contas, o que acontece? Ela descobre, né, e tal, e tem um caso com o cara, tudo, e aí eles meio que se apaixonam, e ela vai lá e conta, porque ela viu quando ela viu na babá eletrônica, ela não pode provar pro cara, mas ela viu que a mina, esqueci de contar isso também, ó, é uma parte importante, é difícil manter a história na hora que eu tô contando pra vocês, sem dar spoiler, e ao mesmo tempo manter a coerência. Então, o que acontece? A mina, a Verity, que tá em coma, ela confessa na autobiografia que depois que a filha que ficou viva, ela acha que foi ela que matou a gêmea. Isso ela escrevendo, né? Então ela acha que foi a outra que matou, ela fica com raiva dela, e aí ela narra como ela matou a filha que sobrou. Ela fala que foi pro lago, perto de casa, com uma canoa, e virou a canoa. E aí a mina morreu. Ela salvou o filho e deixou a filha morrer. E aí quando ela lê isso, ela fala, não, agora eu não posso deixar, porque a mina tá fingindo. Matou a filha. Vai saber se ela vai fazer isso com o filho também, né? Aí ela pega e vai, mano, desesperada, e dá pro marido ler. O marido entra no quarto, pensa um pouco e sai e vai enforcar a mulher dele. Tá cego de raiva assim, e vai enforcar a mulher dele. E aí quando ele entra lá no quarto da mulher dele que tá em coma, ela realmente tipo acorda e fala assim, não, eu posso explicar, calma. E aí ele pega e gruda o pescoço dela. E aí a mina chega e fala, não, para. E tenta tirar o cara de cima dela e fala, não, para, você vai deixar marca. E se ela morrer com marca, o seu filho vai perder a mãe e o pai, porque você vai ser preso. Então, tem outro jeito de fazer isso. E aí ela, no livro da mina, ela conta como ela tentou matar a criança quando era pequena, que era engasgada com vômito. E aí o marido faz a mina se afogar com vômito e mata a mulher dele que estava em coma. Olha que loucura. E isso meio que com a ajuda da outra escritora. E aí você fala, porra, mano, é foda, hein? Mas, mano, a mina matou a filha, né? O que ela ia fazer? Ela tava fingindo. Não dava mesmo, né? Tal, não sei o que. Você fala, porra, foda. E aí acaba ficando junto os dois. Aí você pensa que acabou. E aí vem o plot twist, meu amigo, que é de cair o queixo. E aí eu falei pro Thiago, realmente a história é muito boa. Porque o plot twist é muito bem escondido, assim. E aí o que acontece? Passa um tempo, eles estão juntos de novo, né? A nova escritora com o marido estão felizes, ela engravida do cara e tal, e ela tá grávida, eles vendem a casa e ela volta para essa casa para esvaziar. E aí o moleque pega e fala assim, esqueci, vou pegar meus desenhos lá no chão do quarto. Aí ela fala, ué, no chão do quarto? E não tinha nada, tava vazio. Aí ela sobe lá até o quarto onde aconteceu tudo isso, e a mãe dele foi morta pelo pai e pela madrasta, sem o moleque não sabe, né? E aí eles meio que falam assim, mano, fazer o quê? A gente teve que fazer isso, né? O que a gente ia fazer? A mina tava fingindo que tava doente. Que perturbada, né? Ela é perturbada, ela matou a filha. O que nós faz?
Aí, quando o moleque desce e fala assim, eu vou pegar meus desenhos lá no chão. Ela falou, não tinha no chão. Ele sobe e volta com os desenhos. Ela fala, ué. Aí, quando ela vai lá, tinha uns tacos no chão solto. E aí ela descobre que embaixo, quando ela vê a mina pela babá eletrônica e ela tá agachada no chão, ela ia buscar isso. No chão tinha uns tacos soltos e ela escondeu uma faca, a Verity escondeu uma faca e um manuscrito, outro manuscrito. E ela pega e começa a ler. E aí, meus amigos, que vem o plot twist. A mina que estava em coma, ela escreve nesse manuscrito. Ela fala assim, é uma carta pro marido falando assim, olha, você não vai entender mesmo o que aconteceu porque você não consegue separar o autor da pessoa. Entendeu? Você não... Eu já vi que já deu merda uma vez, você não consegue acreditar em mim, mas eu preciso te contar. Então, quando eu comecei a escrever o livro, a editora da época, você nem lembra disso, mas a editora na época falou pra mim assim, ó, um bom jeito de você entrar na mente do vilão é você escrever a sua própria biografia se transformando em vilão. Então, você faz o exercício com você mesmo. E ela fala, então, tudo aquilo que você leu aquele dia e saiu comigo no carro e bateu o carro e me deixou em coma, tudo aquilo que você leu, você não deu tempo de eu escrever, eu te contar, você não deu tempo de eu explicar, mas tudo aquilo era mentira. Eu não fiz nada daquilo. Aquilo ali era tudo eu contando a minha história era um jeito de eu passar pelo luto, era um jeito de eu botar a culpa do que aconteceu em alguém, e eu botava em mim mesma, escrevendo aquelas histórias, mas aquilo ali é tudo ficção. Eu nunca teria coragem de matar minha filha, porra. Eu amava as duas e tal. Eu nunca teria coragem de matar, tipo assim... Tudo aquilo era um jeito de eu mesmo me transformando em vilão, mas era um exercício de literatura. E eu não apaguei, não destruí, porque eu queria que fosse depois um exercício para novos escritores fazer isso. E aí eu ia explicar que era uma ficção e vender. Mas como você não entendeu e não dá para me te explicar isso, eu vou ter que fugir com o meu filho. E aí eu tô fingindo que tô doente até sair a grana do adiantamento aí da nova bagulho, que eu vou pegar o dinheiro e vou zarpar com o meu filho. E espero que um dia você possa entender que aquilo ali é mentira e a gente ficar junto. E aí, mano, a nova escritora, ela percebe que ela matou a mina inocente. A mulher, no fim das contas, que eles mataram, ela não fez nada. Ela não fez nada daquilo. Ela só estava inventando, mudando os fatos que realmente aconteceram e botando ela mesmo como culpada para ter quem culpar. Porque ela perdeu 2 filhas. Então ela não conseguiria... Ela tinha que sobreviver porque ela tinha mais um filho para criar. Ela não podia se matar. E o jeito que ela encontrou de superar isso era escrevendo e botando a culpa nela mesma, reescrevendo a história dela, mudando a história dela, botando a culpa nela mesmo. Entendeu? Que era um exercício que ela fez ali e é um jeito dela se curar. E aí o marido matou a mina inocente. Inclusive ela estava em coma porque ele já tinha lido antes, botou ela no carro e tentou matar ela uma vez. Não deu certo de matar ela. Ele achou que ela estava em coma e tipo assim, cuidava dela porque falou, mano, já era, né? Aquela parte ruim dela morreu, né? Agora eu vou cuidar dela pelo que a gente ficou junto e tal. E aí ele cuidava dela, mas achando que ela não voltaria, alguma coisa assim. E aí ele se apaixonou pela outra e os dois mataram. E aí acaba o livro, ela falando assim, agora eu vou ter que conviver com isso e não vou contar pro cara. Porque já era, já tá morta. O que vai adiantar o cara saber que ele matou a esposa inocente? E aí o cara não sabe, entendeu? Acaba o livro sem o cara saber que ele matou a esposa inocente, que nem estava doente, e ficou com a escritora à toa, porque ele não soube separar o autor da ficção. E esse é o livro de hoje. Espero que você tenha se interessado aí, não para ler, porque eu já contei a história, mas de algum jeito que tenha divertido, né? Divertido, entretido você aí
por alguns 20 minutos, tá bom? Então esse aí foi o jeito que eu estraguei mais um livro. Espero você aí no próximo episódio, tá bom? Eu tenho show aqui em Paracuru sábado que vem. E aí provavelmente tem um episódio de show aí semana que vem, lá para domingo ou no próprio sábado talvez, que vai ser aqui mesmo em Paracuru. Fechou? É nóis, nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu!